Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma noite para um culto online. Vão logo me dizendo se o áudio está bom, se vocês estão escutando direito. Estamos aqui para mais um culto online. Hoje é estudo bíblico, onde daremos sequência às aulas sobre ética cristã. E vamos trabalhar muito hoje sobre os princípios bíblicos de ética cristã. E eu vou esperar mais um pouco os irmãos entrarem na live, esperar uns 10 a 15 minutos para nós fazermos a oração e começarmos o nosso estudo bíblico de hoje. O estudo bíblico hoje está fundamentado em Filipenses capítulo 1, versículo 4, de 1 a 8, se eu não me engano. Versículo de 4 a 8. Então, vão logo avisando, irmãos. Está baixo. Pronto. A irmã Rosinélia está dizendo que o som está baixo. Deixa eu ver aqui, irmã Rosinélia. Diga agora, irmã Rosinélia, como ficou o som? Vá falando aí, por favor. Como está o som? Veja se o som melhorou, irmã Marilene, irmã Rosinéria. Sejam bem-vindos, irmão Adriano, graça e paz, irmã Marilene, graça e paz do Senhor Jesus. Irmã Rosinéria, que já foi me dando esse feedback, também graça e paz do Senhor Jesus. Pronto, agora sim. O som tá bom. Vamos embora. Vamos esperar mais um pouco, são 19h02. Esperar uns até 19h15 para nós começarmos. É o tempo que você pega o link dessa transmissão e compartilha com os irmãos nos grupos do WhatsApp, nos seus amigos pelo WhatsApp, você compartilha pelo Facebook, compartilha no seu Instagram. Enfim, compartilha, irmão. Vou pegar aqui o link e vou colocar também lá no Facebook da igreja para que os irmãos possam já assistir também. Vou pegar aqui. Esse é a página. Ótimo, obrigado, irmão Adriano, pelo feedback, irmã Marilene. Também avisar, aproveitar esse momento para pedir aos irmãos que quem for tendo o número do telefone, o número do WhatsApp dos irmãos da igreja, vá nos passando a mim, ao pastor Marcos, a irmã Diaconisa Conceição, a Laura, que são os administradores do grupo geral da igreja, para poder adicionar esses membros dentro do grupo. Também aproveitar esse momento que ainda não começamos para deixar registrado para os irmãos algumas coisas que, assim, algumas orientações sobre o nosso grupo do WhatsApp. Que alguns irmãos estão entrando e estão vendo que o grupo está travado só para administradores. É porque o grupo foi criado, irmãos, para nós fazermos, para que nós possamos anunciar a programação da igreja. Então, cada departamento tem seus grupos em que podem interagir e o grupo geral principal, ele geralmente ele foi feito para esse período da pandemia, para que a gente possa divulgar os trabalhos da igreja. Por isso que ele não é aberto com frequência para que os irmãos possam colocar muitas mensagens, interação. Então, geralmente a gente vai liberar pós-culto, pós-reunião, sempre um momento para que os irmãos possam comungar lá no grupo, né, se interagir um pouco. Mas aí depois de um determinado momento a gente vai lá e fecha, que é para não deixar o grupo cheio de mensagens,
para que os irmãos não percam as informações sobre a programação da igreja. Então, o intuito do grupo do WhatsApp da igreja, que vai reunir os membros e congregados da igreja sede, Igreja Batista Missionária El Shaddai, da Congregação Batista Missionária El Shaddai no Timbi e da Igreja Batista Missionária El Shaddai em Areinha. Esse grupo é para informação sobre a programação online da igreja durante esse período de pandemia. A ideia é que quando nós voltarmos ao normal, esse grupo seja desfeito e somente os grupos dos departamentos que hoje já existem, da liderança, da diretoria, permaneçam. Amém, irmãos? Deus abençoe. Então, se for tendo contato dos irmãos que a gente não tem, vai passando para nós pelo WhatsApp, que aí a gente vai adicionando esses irmãos no grupo. E também já avisem esses irmãos que o grupo é fechado, não tem muita interação. Então, que alguns irmãos veem que não podem falar, vê que o grupo está travado, quer mandar uma mensagem, quer mandar um vídeo, quer mandar uma saudação, aí ficam frustrados e acabam saindo do grupo. Mas é porque o intuito do grupo é somente para informação. Amém, meu irmão? Amém, meus irmãos? Vamos dar um tempinho aqui e vamos já começar o estudo. Aproveitando também para agradecer pela pergunta que a diaconisa Conceição fez na semana passada sobre a questão se era ético a um cristão mentir, mesmo que fosse para beneficiar um outro irmão. Ou seja, se eu tenho que me preocupar com o meu irmão, pelo bem do meu irmão, então isso eu deixei bem enfático, mas a pergunta da irmã foi muito boa para a gente explicar um determinado ponto importante. Eu tenho que me preocupar com o outro dentro do limite da vontade de Deus, ou seja, eu vou ajudá-lo, eu vou sempre me preocupar com ele, desde que isso não infrinja a lei de comunhão minha com Deus. Ou seja, por mais que ele seja, que eu pense que eu vá salvar a pele do meu irmão, mentir nunca é a melhor opção, porque mentir é errado. E se eu vou fazer uso de um erro, mesmo que seja para salvar um irmão, eu não estou sendo ético, né? Outro irmão que deu uma contribuição muito boa depois desse estudo foi o irmão Carlos Alberto. Ele mandou uma diferença muito boa entre ética e moral, que eu vou falar na lição de hoje. Ele deu um exemplo muito bom, que aí eu vou usar na lição de hoje para a gente separar ética de moral e ética normal de ética cristã, né? Para a gente fazer essa comparação. Os irmãos devem estar estranhando porque eu coloquei a, o fone de ouvido e o microfone. É porque hoje a gente está com o espaço dividido aqui em casa. Minha filha está tendo aula de balé online. Então a gente montou a estrutura no terraço e aí o barulho lá está chegando aqui. Então, para que os irmãos não tivessem esse ruído de fundo, aí eu tive que colocar esse microfone no fone de ouvido para que pudesse eliminar o ruído externo. Então, por isso está assim. Aí você deve perguntar, e por que não faz isso na igreja? Porque as lives da igreja não estão sendo muito boas. Aí você pode perguntar isso. Mas a pergunta é porque na live da igreja é o contrário. Na live da igreja eu preciso ter um cabo que ligue a mesa de som direto no notebook. E aí o que é que acontece? Todo som que está saindo ali ambiente, quando eu tiver esse cabo, essa live, ou seja, essa webcam que eu estou falando com você, é o microfone dela que está captando a transmissão lá do culto na igreja. Então, quando só fica o microfone falando, ainda dá para ouvir com mais nitidez, mas quando colocamos
o playback, aí fica com muito ruído. Por quê? Porque essa webcam, o microfone da webcam é feito para que ela capte todo o áudio em sua volta. Então, se um irmão espirrar, outro tossir, se um irmão passar na frente e derrubar um copo com água, o ventilador fazendo barulho, tudo isso a webcam vai captar. Aí você imagina o irmão cantando, o microfone, mais o playback, mais ventilador, mais irmão passando, mais eu digitando no notebook, eu mexendo na webcam, mexendo no celular, é, mexendo no mouse, tudo isso vai influenciar na live. Então, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer agora, por quê? Porque as lojas de eletrônica estão fechadas. Eu já até combinei com o Diácono Wellington para a gente ver se consegue pegar o telefone de uma. Eu já passei até o nome da loja para ele, para ver se a gente consegue ver o nome de uma loja de eletrônica lá da cidade, daqui de Camaragibe, que faça um cabo de mais ou menos uns 10 metros, que é de lá da mesa de som até a mesa onde eu fico o notebook para transmitir. E esse cabo seja uma ponta P10 e outra ponta P2, ou seja, a P10 para conectar na mesa de som e a P2 para conectar aqui no meu notebook. Então, feito isso, aí todo o som que está acontecendo na igreja, ele vai acontecer na igreja do mesmo jeito, só que para vocês, quando eu fizer esse cabo, vai sair limpo, limpo, limpo. Então, esse é o problema do porquê nossas lives não estão boas dentro da igreja quando colocamos música, playback e microfone junto. Tá certo, irmãos? Então, os irmãos vão nos perdoando aí que a gente está tentando procurar alternativas para solucionar esse problema enquanto não voltamos ao culto físico, presencial. Vão tendo paciência, vão orando para Deus nos abençoar. Se algum irmão tiver esse cabo, conhecer alguém que tem esse cabo, um cabo grande, de mais ou menos uns 10 metros, que tenha numa ponta um conector P10 e na outra ponta um conector P2. P10 barra P2. Então é P10 numa ponta, P2 na outra. É isso que nós estamos precisando para aumentar a qualidade da live da nossa igreja nos cultos feitos na igreja. Amém, irmãos? Irmã Fabiana, minha irmã, e minha irmã em Cristo e minha irmã de sangue, né, está na live, irmã Adriana, irmã Marilene, irmã Rosinéria. O som tá nítido hoje, irmã, porque eu estou dentro do meu quarto, fechado, porta fechada, desliguei o ventilador, então daqui a pouco eu vou começar a suar. Então desliguei o ventilador, botei o fone de ouvido, coloquei o microfone, então tá tudo, o ruído externo está eliminado. Então, quando a gente colocar esse cabo P2 barra P10, vai ser mais ou menos assim. Só que só um playback vai sair para vocês. Por quê? Porque é como se eu estivesse falando por esse microfone aqui. Quando a gente colocar o cabo aqui no microfone, entendeu? No notebook. Também saudar o nosso irmão Antônio Carlos, meu tio, irmão da minha mãe, que está já sintonizado para participar da nossa live hoje, do nosso estudo bíblico online. Compartilhar. Já compartilhei o link no Facebook, irmão, tanto no Facebook da igreja quanto no meu pessoal. Então convide os irmãos, aqueles que estão desavisados, que queiram participar. Falta 1 minuto. Pronto, já divulguei. Simbora. Vamos lá. 19h15, como a gente tinha combinado, vamos começar o nosso estudo bíblico online hoje, falando um pouco de princípios bíblicos de ética cristã. Vamos orar a Deus nesse momento e pedir a Deus que Ele nos abençoe para este culto
para que todos nós possamos aprender um pouco da palavra de Deus e que o Espírito Santo seja o nosso professor essa noite. Também quero mandar um beijo para minha sobrinha Soraya que está assistindo. Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe. E você abra sua Bíbliazinha aí, minha sobrinha. Preste atenção no estudo, junto com vovó Cessa e com mamãe Fabi, para aprender. Que no final você vai me mandar o que você entendeu no WhatsApp, ok? Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Bendito e eterno Deus, nós estamos na tua presença nessa noite para te agradecer, Pai. Te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecer pelo privilégio de sermos teus filhos e termos tido os teus livramentos. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelos livramentos que tu nos deste, mesmo enquanto dormíamos. E pelo privilégio de abrir os nossos olhos pela manhã, contemplar este dia que o Senhor preparou para nós e chegarmos até aqui. Deus, nós te pedimos neste momento que o Senhor visite os lares dos teus filhos, todos os teus servos que estão conectados nessa live, bem como todos os irmãos que fazem parte na Igreja Batista Missionária El Shaddai, na Igreja Batista Missionária em Areinha, na Congregação Batista Missionária El Shaddai em Timbi, todos os irmãos que são de outras igrejas, o meu tio Antônio que está no Espírito Santo com sua família. Que Deus abençoe todos os que estão conectados nessa live, Deus. Que o Senhor possa visitar as suas famílias, que o Senhor possa fazer com que o conteúdo a ser ministrado essa noite possa alcançar diversos corações, como também aqueles, Deus, que vão assistir essa transmissão depois de gravada, que vão pesquisar na internet, que vão encontrar esse estudo, que o Senhor possa, Deus, usar este momento para falar ao coração de todos aqueles que acessarem esse conteúdo que está sendo transmitido esta noite. Para a glória do teu nome, Deus, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos já mudar a tela para os irmãos. Hoje estamos na aula de número 2, no estudo número 2 sobre ética cristã. E hoje nós vamos falar sobre princípios bíblicos de ética cristã. Na primeira lição, a gente fez uma comparação, um paralelo entre doutrina bíblica, né, e ética cristã. E aí falando que uma depende da outra, né? Elas são interdependentes. Enquanto a doutrina estabelece o modo de vida, a ética é o cumprimento disso, né? É o cumprimento do modo de viver. E aí o irmão Carlos, ele deu uma contribuição valiosíssima essa semana falando sobre ética e sobre moral, quando nós fizemos a comparação. Ele mostrou que usou até um exemplo que eu vou utilizar aqui para ele falou, o conteúdo foi bastante extenso, mas eu vou usar o exemplo dele. Ele disse que a moral é o cumprimento. Deixa eu pegar aqui. Ele falou que a ética não é do campo da teologia, é do campo da filosofia, isso aqui a gente falou, né? Ética é o cumprimento do dever e a moral é um conjunto de escrúpulos que impelem o homem a praticar o bem e o proíbem de fazer o mal. Então, ele diz o seguinte, que a moral faz com que vários princípios bíblicos que nós vamos falar hoje, eles apoiam a moral do homem para que ele possa ser um pouco benevolente no cumprimento da ética. Ou seja, ele vai cumprir a ética, mas vai fazer uso de bom senso, de compaixão, de amor. E ele usou como um exemplo bem interessante 2 motoristas de ônibus. Ele disse, 2 motoristas de ônibus, um que era totalmente ético e o outro que era ético e tinha moral. Ele faz o uso seguinte, que o homem que é ético, por exemplo, o motorista que era ético, ele só para o seu ônibus na parada estabelecida para ele parar. Então, num determinado momento, foi subindo uma pessoa que estava angustiada, ou que pediu ponto, ou que estava doente, precisava ser socorrida, ou uma mulher grávida que estava andando com dificuldade, e o ônibus chega e ela está antes da parada, ou depois da parada, chegando na parada, mas ele só para na parada. Então, o que é que o ético vai fazer? Ele vai parar na parada e depois que ele sair, aquela irmã que está chegando ou aquela pessoa necessitada que está chegando, não vai parar para ela. Por quê? Porque não é ético. Ou seja, é ético ele parar na parada. Fora da parada ele não para. E o homem que tem ética e tem moral é o homem que
o mesmo motorista, só que agora é um motorista que tem ética e tem moral. Ele vai parar na parada estabelecida, mas ele percebe que há uma dificuldade naquela pessoa necessitada de chegar na parada por uma questão de deficiência, por uma questão de gravidez já perto da criança nascer, por exemplo, por algum sinal de que a pessoa estava passando mal e precisava ser socorrida. Então, como ele é ético e tem moral, então ele vai parar na parada e vai parar mais na frente onde aquela pessoa pediu parada. Então foi bastante interessante essa contribuição do irmão Carlos, certo? Mas sem mais delongas, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no texto de Filipenses, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Vamos lá. Diz assim o texto da palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 9. Diz o seguinte: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, meus amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sejam da mesma mente no Senhor. E admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo, às vezes digo, inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. E todo estudo será dado a partir de agora. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Estas coisas que aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz vos será convosco. Amém? Vamos lá. Na primeira lição, nós falamos sobre um paralelo entre doutrina bíblica e ética cristã. A essa altura, nós vamos fazer uma distinção entre costumes e princípios. Mas vale entender, antes de entrar nesse ponto detalhadamente, nós refletirmos um pouco sobre o que Paulo fala no versículo 8. Ele sempre vai mostrar que a mente humana está fixada em alguma coisa. Tanto é que ele vai usar o versículo 8 para dizer que tudo aquilo que tem princípios valiosos, seja aquilo que ocupe o nosso pensamento. Paulo já tem a ideia fixa de que a mente humana é fixada em alguma coisa. E é uma lei da vida deixar claro que o homem que pensa em algo com frequência, chegará o momento em que não poderá desejar outra coisa a não ser aquilo que ele tanto pensa. Ou seja, quanto mais você fixar a mente num pensamento ou numa questão da vida, numa opinião ou numa coisa desta vida, aquilo vai cada vez fazer parte da sua identidade ao ponto de que você não mais conseguirá viver sem aquilo. E aí a gente vai fazer um paralelo agora, fechado esse parêntese, a gente vai fazer uma diferença agora entre o que é costume e o que é princípio, né? E aí observem, costumes, como aqui está registrado, são procedimentos culturais e ocasionais. O texto que nós citamos aí é o texto de Mateus 15, 2. Nesse texto, os fariseus vão criticar Jesus porque os seus discípulos, os discípulos de Jesus, estão comendo sem lavar as mãos. E aí eles criticam os discípulos de Jesus. Só que porque os discípulos de Jesus foram comer lá e não lavaram as mãos.
lavar as mãos é costume ou é um princípio, né? Então, lavar as mãos antes de comer é um costume de higiene pessoal, né? Em algumas tribos pode não ser. Em algumas questões, em alguns grupos, em algumas tribos, em algumas regiões pode não ser. Como por exemplo, os costumes eles podem variar de país para país. Por exemplo, aqui no Brasil é pecado para cristão tomar bebida alcoólica, né? Como a Bíblia ensina que a embriaguez ela é pecado. Só que lá na Alemanha, por exemplo, os cristãos alemães, eles se escandalizam com o café e não com a bebida alcoólica. Muito pelo contrário, a cerveja de lá é o nosso café. E os irmãos escoceses que usam saia? Se usar saia aqui no Brasil como um homem, vai haver um escândalo, né? Então, os costumes eles vão variar de estado para estado, de país para país. Por exemplo, no Nordeste, nós somos acostumados a saudar as pessoas com um abraço e 2 beijos. É ou não é? Um beijo para um lado, um beijo para o outro. Em São Paulo, é um aperto de mão e um beijo, num lado só. Eu digo isso porque eu trabalho numa empresa que a sede é em São Paulo. Quando nós nos reunimos anualmente, que nos encontramos, nós vamos saudar as pessoas. Quando tem a oportunidade de dar um abraço e um beijo, é sempre assim, a gente aperta a mão, um beijo, um beijo. Só que nós nordestinos acostumados a dar dois beijos, mas elas não, as mulheres do sul-sudeste, os rapazes do sul-sudeste, porque eu dou beijo tanto nas amigas quanto nos amigos, ok? Então tem que ser num lado só. Então isso é costume. Como também é costume chamar macaxeira aqui em Pernambuco e no sul é aipim. Sul-sudeste é aipim, né? Então o costume ele vai variar. O costume vai variar de uma tribo indígena para outra tribo indígena, de um país africano para outro país africano. Costumes são procedimentos culturais e ocasionais. E isso vai variar de qualquer lugar para qualquer lugar e de qualquer grupo para qualquer grupo. Quer ver um exemplo? Igrejas possuem costumes que são próprios da comunidade em que vive ou da ideologia do seu líder. A Assembleia de Deus se comporta de um jeito, a presbiteriana se comporta de outro, os batistas se comportam de outros, os congregacionais se comportam de outro. Então, até as vestes, elas são muitas vezes culturalmente, né, adotadas por determinada igreja. Lembre-se, por isso que nós estamos falando, costumes. Lembra? Usos e costumes, eles são procedimentos culturais e ocasionais. E eles estão ligados à preferência de determinado grupo. Não quero entrar aqui na polêmica ou na questão sobre é pecado usar roupa que faz isso, aquilo, outro. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é deixar claro de que costume não é regra. Costume não costume pode variar, né? E princípios? O que são princípios? Princípios são procedimentos estabelecidos por Deus. Em Atos 4:12, nós vamos ver os discípulos dizerem que importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí os princípios que já são estabelecidos por Deus, eles são eternos, são inalteráveis e são inegociáveis. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor? Porque o Senhor diz lá na lei aos judeus: não terás outros deuses além de mim. Ponto. São princípios, princípios estabelecidos por Deus. Eu sou o único Deus, diz o Senhor. Eu sou o teu Deus, ou seja, não existe Deus além de mim. Então, se você se dobra diante de outro, diante de uma imagem esculpida por homem, que é adorada por outros homens, você está quebrando um princípio eterno e está fazendo daquilo um costume. Então, princípios são procedimentos estabelecidos por Deus. Então, se são assim, eles são eternos, inalteráveis e inegociáveis. Na ética, há costumes e há princípios. Os costumes podem variar, como nós falamos aqui, de acordo com o contexto cultural e profissional, mas os princípios eles não variam.
Em Filipenses 4:8, Paulo estabelece esses princípios. E esses princípios, nós vamos detalhar eles a partir de agora, nesse estudo sobre princípios bíblicos de ética cristã. Vamos lá. Paulo começa o versículo 8 dizendo o seguinte: tudo o que é verdadeiro. Capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Em Efésios 4:15, nós vamos ter o seguinte texto: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. No mundo há muitas coisas ilusórias, muitas coisas enganosas, muitas coisas que iludem e que são contrárias à verdade bíblica. No mundo nós temos coisas, temos pessoas e temos ocasiões que prometem o que jamais podem realizar. O texto bíblico que nós citamos vai usar verdade, que também no original é sinônimo de honestidade. Tem traduções da Bíblia, como por exemplo a versão Almeida antiga, ela diz assim, tudo que é honesto. E outras traduções, tudo que é verdadeiro. Ou seja, tudo que é respeitável, honesto, nobre, se confundem no texto original. Quando isso se aplica ao homem, ele descreve que alguém vive, deixa eu pegar aqui, que alguém, que tudo que é verdadeiro, seja que ocupe a minha mente, ele deixa bem claro que a verdade precisa ser um princípio claro e declarado na minha vida cristã, no meu comportamento cristão. Ou seja, não pode haver espaço para aquilo que é enganoso, para aquilo que é ilusório. Foi justamente por faltar com a verdade que Ananias e Safira receberam o castigo máximo de Deus diante dos apóstolos, a morte. Porque a verdade é um princípio eterno. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da verdade. O Senhor Jesus ele vai combater muito forte isso lá no Evangelho de João, dizendo que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, a mentira está do lado do diabo. Por quê? Porque ele se rebelou contra o Deus da verdade. Então, não é ético, respondendo mais uma vez a pergunta que a irmã Conceição fez, para um cristão andar com mentiras. Por quê? Porque a verdade é um princípio bíblico que deve fazer parte da ética cristã. A verdade, somente a verdade. Claro, né, que tem a forma de falar a verdade para a gente não perder a razão. Segundo ponto, tudo que é respeitável. O que é respeitável, na minha tradução, diz tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Observem que eles estão se confundindo no original. Respeitável, verdadeiro e honesto. Respeitável, honesto e nobre se confundem no texto original. Então, na minha tradução diz tudo que é honesto. Algumas traduções vão dizer tudo que é respeitável. Vamos lá. Aqui o foco é deixar com que o cristão fixe a sua mente nas coisas que são profundas, sérias e dignas. Tudo que é verdadeiro ocupe a nossa mente. Tudo que é respeitável ocupe a nossa mente. Terceiro, tudo que é justo. O profeta Abacuque condena a quebra do princípio da justiça com 5 ais, que eu coloquei aqui, que está no texto de Abacuque, capítulo 2, do versículo 6 ao 20. Ai daquele que acumula o que não é seu. Olha aí, tudo é o princípio da justiça. Venha cá para mostrar, para falar com o povo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúde. Diga assim, a paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Pronto, agora vá para lá, feche a porta e deixe o papai aqui, certo? Saúde.
Tá vendo? Então, ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. No Sermão da Montanha, nós vamos ver Jesus dizer que aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né, porque eles serão saciados. E a justiça que Jesus está falando ali no Sermão da Montanha é a justiça que nós somos justificados pela obra de Cristo na cruz. E essa justificação nos faz novas criaturas totalmente inocentadas por todos os pecados que cometemos lá atrás. Então, depois disso, para frente, a vida de santidade é uma consequência do ato da justificação. E na vida de santidade que nós temos que percorrer até a volta de Jesus, ser justo é um princípio mandatório para nós cumprirmos a vontade de Deus neste mundo que está impregnado com coisa errada e com pecado. Quando nós falamos aqui, observe que Abacuque vai usar algumas expressões interessantes. Ai daquele que acumula o que não é seu. Irmãos, acumular o que não é seu, muitas vezes, o texto é claro, não precisa expor o texto mais porque ele já é claro. O princípio da justiça diz respeito a você fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto. E tudo começa pela minha mente. Se a minha mente está abastecida de justiça, e não a justiça deste mundo, porque a justiça deste mundo ela é imperfeita e ela é parcial. Ela trata uns de uma forma e outros de outra. Ela é muito benevolente para as pessoas que nós amamos e ela é carrasca e dura para as pessoas que nós não compactuamos e não convivemos. Mas a justiça que satisfaz a Deus, ela é imparcial e ela é perfeita e ela é pura, porque a justiça de Deus é Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. Então, não é, Abacuque vai usar uma expressão para o povo judeu dizendo o seguinte: ai daquele que acumula o que não é seu. Irmãos, é impressionante nós vermos em plenos dias de hoje cristãos que ainda mantêm práticas como dessas aí, que fazem questão de acumular de forma ilícita bens que não são seus. Eu poderia entrar num tema polêmico aqui, mas eu não vou fazer uso dele para que a gente não crie problemas desnecessários aqui. Mas se nós formos citar exemplos, nós vamos chegar até o ponto de usar tudo aquilo que eu faço para receber, para ganhar bens, que faça uso de forma desonesta de outras pessoas, ou faça uso de outras pessoas como trampolim para que eu possa ganhar esses recursos, é uma forma injusta, é acumular o que não é seu. Ou seja, se eu para ganhar dinheiro preciso de 3 ou 4 pessoas que sem saber estão me ajudando indiretamente para que eu seja mais rico, eu estou fazendo delas um trampolim. Então eu estou sendo injusto. Se eu estou sendo injusto, não é a justiça que está ocupando a minha mente, é a ganância. Como diz o próprio profeta Abacuque no ponto seguinte: aí daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, com mortes, tirando a vida dos outros, e a fundamenta com iniquidade. Iniquidade, tudo aquilo que é iníquo, tudo aquilo que é ilegal, tudo aquilo que é fora da legalidade, tudo aquilo que é ilegal diante de Deus. Aí daquele que dá a beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor. Ou seja, aqueles que sempre fazem para os outros com má vontade, que faz por raiva, faz por obrigação, até
trabalhar para o meu patrão, se o meu patrão, que ele não é, vou deixar bastante claro, né? Ele não é uma pessoa carrasca, não é uma pessoa injusta, mas se ele fosse injusto ou carrasco, mesmo assim, o que é que o princípio da justiça diz? Que eu deveria trabalhar para ele como que para o Senhor. Ou seja, ele está sendo ruim comigo, ele está sendo mal comigo, mas o princípio da justiça diz que eu tenho que trabalhar para ele com a mesma dedicação que eu trabalho para o Senhor. E não olhando para ele porque ele é mau, mas olhando para o Senhor que me deu esta porta de emprego. Então, este princípio de justiça é o princípio que Paulo vai dizer aos Filipenses. É isso que tem que ocupar o nosso pensamento, a nossa mente. Porque, como Paulo já desde o começo diz, aquilo que a nossa mente fixa é aquilo que ela vai realizar. Ou seja, se nós fixarmos nossa mente em qualquer que seja o princípio, depois não conseguiremos mais viver sem executar aquele princípio. Por isso que Paulo vai trabalhar muito com essa questão de o que é que ocupa a mente daqueles cristãos de Filipos, né? O que é que os filipenses têm que ocupar na mente? Então isso tem que ficar fixo na nossa mente. O que é que tem que ocupar a minha mente? Aquilo que é verdadeiro. Ou seja, se a minha mente se ocupar do que é verdade, eu não vou executar nem me comportar com prática de mentira. Se a minha mente se fixar no princípio da honestidade e da respeitabilidade, meu comportamento vai executar o que é respeitável. Se a minha mente fixa o seu pensamento no princípio da justiça, em fazer o que é correto segundo a vontade de Deus, eu só vou executar a justiça. Próximo ponto aqui, o quarto ponto. Tudo o que é puro. A palavra grega usada para puro descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha. Moralmente limpo e livre de mancha. No ritual do Antigo Testamento, a palavra descreve algo purificado de tal maneira que se faz apto para ser oferecido a Deus em holocausto e para o seu serviço. Quando Deus ordenou a Páscoa para o povo hebreu, ele disse o quê? Em Êxodo 12:5, o cordeiro será sem defeito, sem mancha, macho de 1 ano. Esse é um princípio estabelecido por Deus. Ele será sem defeito. Para ser oferecido para Deus, tem que ser sem defeito. O que é que Jesus fez quando chegou no pátio do templo, que ele saiu quebrando tudo, destruindo tudo ali? Ali no pátio do templo estava sendo comercializado o que já foi acusado por Malaquias no seu livro, né? Pessoas comercializando animal defeituoso para ser oferecido a Deus, quando o princípio era que tem que ser sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem qualquer tipo de defeito e que seja macho de 1 ano. Era simples. O Salmo 24 diz o seguinte: o salmista Davi diz: quem subirá ao monte do Senhor? E ele mesmo responde: o que é limpo de mãos e puro de coração. Então a pureza. Observe que muitos cristãos, em rodas de amigos maldosos e de pessoas mundanas maldosas, eles vão sempre chamar o cristão que procura viver de acordo com a palavra de Deus de inocente. Por quê? Porque nós aprendemos que a pureza ela tem que fazer parte da nossa mente. Nós temos que partir do princípio que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. O que é que acontece muitas vezes quando nós ouvimos um fuxico dentro da igreja com algum irmão que cometeu um determinado ato? Nós fazemos muitas vezes o que o Brasil faz, o que os não evangélicos fazem, os que os não cristãos fazem. Ele é culpado até que prove o contrário. Aqui no Brasil é o único país em que, pelo menos eu moro aqui, né? Eu não fui para outro ainda e não pude ver a realidade de outro, só vejo na TV. E de uns anos para cá a gente já deu para perceber que nem tudo que sai na TV é o que de fato deveria ser, só informação. De uns anos para cá a TV tem trazido informação com opinião.
informação com ideologia, seja ela de qualquer um dos lados. Então, em um lado, e isso aí está notório, principalmente nessa pandemia. É só você mudar o canal que você vai ver quem está com a ideologia que agrada a e quem está com a ideologia que agrada a B. Então, antigamente a gente tinha só informação. Então, com base nessas mudanças que os órgãos de imprensa estão tendo, a gente não pode dizer que realmente só acontece no Brasil. Mas usando como exemplo, por eu ser brasileiro, por nós sermos brasileiros, qual é o costume que nós temos aqui no país? Se amanhã pegarem o irmão Linaldo entrando num carro da polícia e saindo num carro da polícia, chegando até uma delegacia e voltando, o que é que vão dizer do irmão Linaldo? Que o irmão Linaldo foi preso. Até que se poste nas redes sociais o que foi que o irmão Linaldo foi fazer, então o que é comumente já observado nas pessoas, é que o irmão Linaldo estava vi Linaldo no carro da polícia. Vi Linaldo saindo do carro da polícia e foi até a delegacia e depois a polícia veio deixar ele em casa. O Linaldo foi preso. O que é que está acontecendo? Tem um rolo acontecendo com o irmão Linaldo. Então, nós geralmente somos impelidos a pensar que a pessoa já é culpada antes de saber o que de fato aconteceu. E aí eu estou citando um exemplo que podem ter vários outros. Né? Evitar que nós andemos com outras pessoas para que não perguemos a fama dela, né? Dessa outra pessoa. Tem inúmeros exemplos, irmãos, inúmeros exemplos. E o que nos frustra é que muitos cristãos, muitos evangélicos, muitos frequentadores de denominações cristãs estão usando esse mesmo artifício. E quando usam esse mesmo artifício, o que é que está acontecendo? A mente está maldosa. A mente está maldosa. E se a mente está maldosa, é um sinal de que a pureza não está ocupando o pensamento. Não está ocupando o pensamento. Porque a pureza é um princípio bíblico para que nós possamos conviver em saber que antes de eu decidir ou julgar que alguém está certo ou errado, e aqui eu não estou falando de julgamento para salvação, porque não julgueis para que não sejais julgados, não tem nada a ver com julgar segundo a reta justiça da palavra de Deus, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Eu não posso julgar ninguém para salvação, eu não sei quem está salvo, sei de mim. Eu posso garantir de mim. Mas julgar segundo a reta justiça é julgar o que é certo e o que é errado. Então eu não posso dizer declaradamente que alguém está certo ou errado, que alguém está errado, sem saber de fato o que aconteceu. E nós sempre falamos na Escola Bíblica Dominical que toda história ela tem pelo menos três lados. A versão de um lado, a versão do outro e a verdade. E a verdade é justamente o encontro dessas duas versões. Então, muitas vezes nós somos guiados porque alguém compartilhou a notícia, alguém falou. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso prova muitas vezes, até sem maldade, a gente sai compartilhando notícias, pensamentos, ideologias que nós muitas vezes não concordamos, mas compartilhamos porque se fulano colocou é certo, quando nós não fizemos o julgamento devido de acordo com a palavra de Deus. Então aquilo que é puro precisa ocupar a minha mente. E eu não posso deixar cair na tentação de ocupar a minha mente com aquilo que é impuro. Porque se a minha mente for ocupada com aquilo que é impuro, eu só vou pensar a maldade dos outros. Ninguém vai fazer o bem. Todo mundo vai estar com interesse por trás. E se você já prestar atenção, muitas vezes nós já nos deparamos com situações assim. Já chegou um momento na minha vida em que eu pensei que todo mundo tinha um interesse por trás. Por quê? Porque eu estava desconfiado, pensando que todo mundo. O ambiente que nós vivemos muitas vezes nos faz pensar assim. As pessoas com quem andamos, com quem convivemos, nos faz muitas vezes cair nessa tentação, né, de pensar que todo mundo tem um objetivo por trás, que todo mundo tem interesses secundários, que todo mundo tem esse tipo de opinião. Então, por isso que Paulo alerta para os filipenses, para que aquilo que seja puro, que esses princípios ocupem os seus pensamentos,
que esses princípios ocupem os nossos pensamentos, para que possamos, mesmo que andemos com todas as pessoas, nós possamos ter uma balança que julgue o bem e o mal, não de acordo com a minha preferência ou com o que eu acho, mas de acordo com a palavra de Deus. E para isso acontecer, os princípios de Deus precisam ocupar o meu pensamento. Tudo que é amável, quinto ponto. Parece que a melhor tradução seria tudo que é agradável. O termo amável ou agradável sugere tudo o que suscita amor. Há crentes que vivem sofrendo porque alimentam no coração a vingança. E nós já falamos até em sermões anteriores que a vingança pertence ao Senhor. A vingança não é nossa. Em vez de atraírem para si amor, atraem a amargura, o ressentimento. Os crentes da igreja primitiva eram, sem dúvida alguma, agradáveis. Olha o que o texto de Atos 2,47 diz. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, algumas traduções dizem caindo na graça das pessoas. Então, o que nos faz cair na graça das pessoas é a luz que o Senhor Jesus vai dizer no Sermão da Montanha. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Só que a luz brilha com base em princípios. E os princípios estão na nossa mente. Então, aquilo que é amável, aquilo que suscite amor, aquilo que suscite o amor ágape de Deus, ocupe a nossa mente. E sexto, tudo o que é de boa fama. Podemos clarear esse princípio com a palavra de Paulo em 1 Timóteo 3,7. Ele diz, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Tudo aquilo que seja de boa fama, os bons exemplos, os bons comportamentos, as boas referências, aquilo que traz boa fama, que traz boa repercussão, que traz que traz bondade no comportamento das pessoas, atitudes benéficas, seja isso que ocupe o nosso pensamento, que é o que Paulo vai falar. Conclusão, encerramos esta lição sugerindo a leitura de Tito 2,12, que diz o seguinte, educando-nos para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Eis a excelência da vida cristã, vida sensata, justa e piedosamente. Portanto, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, diz o apóstolo Paulo. Então, concluímos a lição de hoje, o estudo de hoje. No próximo estudo, nós falaremos sobre a ética do comportamento cristão, que está baseada em Romanos 12, do 9 ao 11. Então, nas 3 primeiras lições, elas são bastante introdutórias. Na primeira, nós fizemos um paralelo entre doutrina bíblica e ética cristã. Hoje, nós fizemos uma distinção entre costumes e princípios. E na próxima, nós falaremos sobre a ética do comportamento cristão. O que é que diz Romanos 2, 12, do 9 ao 11? É aquele texto que vai dizer o seguinte, detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, no zelo não sejais remissos, ou seja, não sejais desleixados, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, e assim sucessivamente. Então, se Deus assim permitir, na próxima semana nós estaremos aqui novamente para tratar da ética do comportamento cristão. Antes de encerrar essa live, eu convido você para a próxima sexta-feira participar do culto da unção, que será transmitido lá na igreja. Nessa ocasião, nós estaremos com a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Sexta-feira, culto da unção.
domingo pela manhã, às 8h45, a escola bíblica dominical, e à noite, às 18h30, lá no templo, o culto que será transmitido para os irmãos. Peço aos irmãos que orem por essa equipe que está indo fazer o culto. Nós não somos profissionais de saúde que estão se expondo todos os dias, mas estamos também tendo algum tipo de exposição para tentar levar para a sua casa, para a casa dos irmãos, um momento de comunhão e de conversa com Deus e de adoração a Deus. Então que os irmãos também orem por nós, pastor Marcos, a diaconisa Conceição, o pastor Edivaldo que tem ido, o diácono Wellington que tem ido para ajudar no som, eu que tenho ido, a irmã Rebeca muitas vezes tem ido também para cuidar da parte do louvor, é, os irmãos, o irmão Antônio, se eu não me engano, que tem ido também. Então, alguns irmãos que estão indo para nós prepararmos toda essa estrutura para levar esse culto para os irmãos. Que Deus ele possa nos abençoar e falar aos nossos corações. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados essa noite e peço que os irmãos continuem firmes no Senhor e não deixe que a ansiedade ou a angústia invada o seu coração nesse momento de quarentena. Deus está no controle de tudo e Ele mudará essas circunstâncias, porque Ele é o Deus que controla todas as coisas. Oremos ao Senhor em agradecimento. Senhor Jesus, muito obrigado pelo estudo bíblico desta noite. Muito obrigado por ter falado ao meu coração. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, falar conosco e fazer com que tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fama, seja isso que ocupa o nosso pensamento, para que possamos, ó Deus, viver uma vida de excelência segundo a tua palavra, com pensamento santo, para viver uma vida comportamentalmente santa. Para a glória do teu nome, Deus. Nos concede uma noite de sono maravilhosa, de aprendizado na tua palavra, e nos prepara para o dia de amanhã. Aqueles que precisam sair para trabalhar, que o Senhor leve e traga na tua santa paz. Aqueles que precisam ficar trabalhando de casa na quarentena, que o Senhor também os abençoe. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, possa abençoar aqueles que estão trabalhando de forma que estão trabalhando, ó Deus, em outras áreas, que estão trabalhando os profissionais de saúde, os profissionais da segurança pública, ó Deus, os profissionais que estão trabalhando com serviços essenciais. Todos eles, Deus, que o Senhor possa abençoar, protegê-los e não deixar que esse vírus pegue-os. Para a glória do teu nome, Deus, que o Senhor também mude essas circunstâncias, que o Senhor abençoe, ó Deus, os governantes do nosso país, que o Senhor abençoe os órgãos de imprensa, que eles possam, Deus, em nome de Jesus, deixar suas diferenças de lado, que eles possam descer dos seus palanques, que eles possam abrir mão, ó Deus, dos seus interesses pessoais, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, colocar no coração deles o desejo de que a coletividade é mais importante do que suas particularidades. Para a glória do teu nome, Deus, que a tua igreja não seja tentada a cair nesse jogo de ideologia, que a tua igreja não seja tentada a cair nesse jogo de empurra e de quem está certo e errado, que a tua igreja foque na tua palavra e sabendo que os princípios verdadeiros são aqueles que estão na tua palavra. Para a glória do teu nome, Deus, nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Salmo 4, verso 8 diz: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.